Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Muito bem, já estamos juntos outra vez. A semana passa rapidinho, não é? Todas as semanas temos a Voz da Profecia aqui na TV Novo Tempo. O programa inédito, sempre quartas-feiras, às 8 da noite, horário de Brasília. Mas, graças a Deus que nós temos outros dias aí em outros horários alternativos. Não importa o dia e nem a hora, o importante é que você está aí, eu estou aqui. E graças a Deus estamos juntos outra vez. E tem gente também, eu sei, que não pode assistir assim diretamente na TV na hora que o programa está sendo apresentado, mas acompanha aí pela internet, né, no YouTube. Inclusive tem um canal no YouTube específico para as pregações, para as mensagens da Novo Tempo. É @ Pregações Novo Tempo, assim, @ Pregações Novo Tempo. Outro dia até encontrei alguém que me disse: pastor, eu assisto você sempre, às vezes é de madrugada, às vezes é de manhã cedo, normalmente é assim nesses horários. E eu fico tão feliz por saber que as nossas mensagens, apesar de simples, mas alcançam tanta gente em diferentes dias, em diferentes momentos. Gente que assiste em casa, tranquilo ali, talvez jogado no sofá de casa, ou até deitado. O problema de deitado é o risco de dormir, não é? Alguém já me disse uma vez que a minha voz provoca nela muito sono. Eu espero que isso funcione, que você realmente durma bem, mas depois de ouvir a pregação, depois de assistir ao programa. Tem gente que assiste em casa, tem gente que assiste no ambiente de trabalho, né? Às vezes está assim no hospital ou está esperando ali para ser atendido numa clínica médica. Eu já vi algumas que ficam com a Novo Tempo ligada lá o tempo todo. Isso é maravilhoso. E é lógico, tem gente que nos acompanha aí pelas estradas, nas ruas de sua cidade ou nas BRs aí, não é? Nas rodovias pelo Brasil. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja agora. E exatamente para abençoar sua vida, eu quero lhe apresentar algo precioso, que é esta revista aqui. A revista Esperança, Eu Creio. Talvez o que esteja faltando para muita gente hoje não seja mais opinião, até porque a opinião não tem faltado aí em todo lado, né? Porém, para muita gente o que falta é mais Bíblia, mais entendimento, mais verdade, mais certeza no coração. E para ajudar você nesse caminho, a Novo Tempo preparou essa edição da revista Esperança, Eu Creio. Esse material foi desenvolvido para quem deseja professar sua fé em Deus e compreender melhor as principais doutrinas da Santa Bíblia. Se você, meu amigo, minha amiga, quer receber essa revista, mande para a gente uma mensagem nesse número de WhatsApp,
12982444449. Tá claro aí para você? Repito, 12982444449. Outra possibilidade para você pedir a revista é acessando o nosso site novotempo.com/escola bíblica. Ou acredite, quem busca a verdade de Deus encontra direção para viver. E é exatamente isso que nós queremos que você encontre, que no Senhor você tenha segurança e tenha esperança. O Senhor continue abençoando você e abençoando sua casa. E exatamente para sermos abençoados agora, é que o Quarteto Arautos do Rei já se prepara para cantar e para louvar o nome de Deus. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ouça agora Arautos do Rei. No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar. O livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar. Então irá falar: consumado está. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão no céu, a porta não fechou. A porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Não perca a grande chance de abrir a porta do seu coração a Deus. Jesus só vai bater sem sua permissão, ele não vai entrar. Não deixe de ouvir o Espírito de Deus falar. Somente ele tem a chave de Davi. Existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão no céu, a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. A porta já está se fechando, por isso não demore mais. Siga para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai raiar. Ainda existe graça, ainda existe salvação.
expressão no céu, a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Abra a porta, deixe ele entrar. Ainda existe graça. Por todas as bênçãos, por todo o cuidado de Deus, por toda a esperança que a palavra de Deus coloca em nosso coração, nós realmente só temos razões para agradecer, exaltar e louvar nosso maravilhoso Criador. Que a sua vida seja assim hoje e sempre, uma expressão constante de gratidão e louvor ao nosso bendito Deus. Na semana passada nós concluímos a série de estudos da Bíblia com o tema geral Por que não creio? E a partir de hoje nós vamos seguir por alguns programas com temas livres. E você já viu aí o tema da mensagem de hoje, o grande propósito da vida. Qual será de fato o grande propósito da vida? Você já parou para pensar nisso? Vai pensando aí agora durante o intervalo, mas não me deixe, tá? E em seguida eu volto, para nós pensarmos nesse assunto que é muito sublime. Já volto. Como teu servo me reconheço, em tua palavra me fortaleço para ser usado só por ti, Senhor, pra ser usado como fonte de esperança, como a voz do teu amor, dia após dia. Muito bom estar com você aqui no programa A Voz da Profecia. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos sempre juntos e, é lógico, gratidão sempre a você também pelo carinho da sua audiência. Você que está conosco todas as semanas, você que me dá esse privilégio, né, de ter a sua companhia. Deus continue por sua graça abençoando você e abençoando toda a sua família. Vamos orar agora, pedindo a direção do Senhor, antes da gente iniciar o tema bíblico proposto para hoje. Pai querido, como sempre fazemos, Senhor, aqui estamos, rogando a iluminação do Espírito Santo para o entendimento correto da Tua mensagem. Eu te peço, Pai, ajuda-me a apresentá-la com clareza, Senhor, com sinceridade de propósito, para que o Teu nome, unicamente o Teu nome, seja exaltado e os Teus filhinhos sejam abençoados, sejamos fortalecidos em nossa caminhada cristã. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. O grande propósito da vida. O que é mais importante na vida? Qual de fato é o supremo propósito da existência humana? Alguém dirá assim: eu creio que o grande propósito da vida seja ser feliz. Não é assim que normalmente nós pensamos? Nós vivemos todo o tempo nesse mundo em busca da felicidade. Eu me lembro de palavras lindas que eu ouvi no dia do meu casamento pelo pastor e professor Orlando Ritter, que foi o escolhido convidado especialmente pela minha esposa
para ser o celebrante lá do nosso casamento. Pastor Orlando Ritter foi um notável homem de Deus, por sinal muito culto, muito consagrado ao Senhor. Ele já descansa, ele já faleceu e certamente no dia glorioso, quando os salvos forem reunidos, ele estará lá sendo despertado pelo Senhor para a vida eterna. O pastor Orlando Ritter, no meu casamento, disse essas palavras: felicidade é algo que não se dá, não se recebe, não se exige, não se adquire. É antes uma atitude mental resultante da harmonia da vida. E ele concluiu dizendo assim: felicidade é mais um modo de viajar do que uma estação para chegar. Bonito, não é? Quer que eu repita? Posso repetir para você. Ele disse assim: felicidade é algo que não se dá, não se recebe, não se exige, não se adquire. É antes uma atitude mental resultante da harmonia da vida. Felicidade é mais um modo de viajar do que uma estação para chegar. Mas você sabe que na visão secular, no pensamento assim prevalecente no mundo, geralmente se diz assim: o que importa é ser feliz. Se bem, dizem por aí, que felicidade não existe. Existem apenas momentos felizes. E sabe que nessa busca desesperada por momentos felizes, surgem frases do tipo assim: o que importa é o hoje, o agora. A vida é uma só. Corra atrás dos seus sonhos, faça o que você gosta, siga o seu coração, seja você mesmo. Cuidado com crenças limitantes que impedem a sua felicidade. Faça o que te dá prazer, não se reprima. O importante é sentir-se bem. Curta a sua vida enquanto você a tem. Não é assim que a gente ouve muito por aí? De acordo com a Bíblia, qual é o grande propósito da vida? Porque para nós aqui o que importa realmente é o ensino do Senhor e da sua palavra. Então eu quero convidar você agora para o primeiro texto que está no profeta Isaías, capítulo 43, verso 7. Eu disse profeta Isaías, capítulo 43, verso 7. Já encontrei aqui. Está escrito assim: todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Repetindo, Deus diz: todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei, diz Deus, para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Significa, meu amigo, minha amiga, que nós fomos criados para glorificar a Deus. No Evangelho de João, capítulo 7, a partir do verso 14, está escrito que o Senhor Jesus, ele estava ensinando no templo em Jerusalém, durante a festa religiosa dos tabernáculos, e os judeus ficaram admirados com o seu conhecimento. E eles diziam assim: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? E aí nos versos 16 e 18, está escrito assim: Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Quem fala, disse Jesus, por si mesmo, está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Nosso Senhor Jesus Cristo viveu para glorificar a Deus. Em tudo ele atribuía glória ao seu Pai. E o conselho de Paulo é conhecido. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. E eu já estou com esse texto marcado aqui na minha Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E se é possível que você que está me assistindo agora aí já conhecia, não é? Portanto, diz Paulo, quer vocês comam ou bebem ou fazem qualquer outra coisa. O conselho é: façam tudo para a glória de Deus.
Você já parou para pensar o que Paulo quer dizer com isso? Veja, o capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios é o nosso texto principal do estudo de hoje, da agora. Nós vamos pensar um pouco no contexto em que essas palavras foram ditas. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, ou façam outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. E eu quero começar então o nosso estudo desse texto aqui com o verso 23. Volta aí um pouquinho a página da sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 23. Está escrito assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Paulo diz, todas as coisas são lícitas. Parece que esse era um slogan popular na igreja de Corinto. Ou numa outra possibilidade, esse poderia ser um slogan de Paulo, que membros da igreja de Corinto estavam usando indevidamente. Argumentavam que a liberdade cristã lhes permitia fazer o que bem quisessem e sem se importar com ninguém. E você sabe que ainda hoje entre cristãos tem gente com esse pensamento? Eles dizem assim, todas as coisas são lícitas, porque nós estamos debaixo da graça de Cristo, nós somos livres, tudo é lícito. Argumento usado muitas vezes para justificar o que querem fazer, mas não devem fazer. 2 pontos importantes que nós precisamos considerar nessa frase, todas as coisas são lícitas. Primeiro, é evidente que essa expressão não deve ser tomada em sentido absoluto. Paulo aqui refere-se a tudo que esteja em harmonia com a vontade de Deus, revelada em sua palavra. Não significa que não há mais certo ou errado, e agora tudo é válido, tudo pode. Por exemplo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21, Paulo faz referência ao que ele chama de obras da carne. Então ele vai se referir à imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias. Ele fala de inimizades, de rixas, de ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeiras, orgias. E aí ele conclui dizendo assim, declaro a vocês que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E eu posso citar um outro exemplo, aqui mesmo na primeira carta aos Coríntios, agora no capítulo 6, versos 9 e 10. Isso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10, está escrito assim, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Portanto, veja, quando Paulo diz assim, todas as coisas são lícitas, isto é, coisas que não são erradas em si mesmas, que não são pecaminosas, que não são proibidas pela palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é importantíssimo. Veja só o que é dito aqui, e eu volto para o texto nosso principal, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Veja só o que é dito aqui em seguida, no verso 23 que eu li e vou reler. Paulo diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Veja, pode até ser algo lícito, mas não convém ou não edifica. Se não convém, se não edifica, deve ser evitado. No capítulo 6, no verso 12, e eu vou ler aqui também, tudo aqui pertinho, capítulo 6, verso 12, Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas são lícitas, agora ele acrescenta, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Seria dizer, todas as coisas estão em meu poder, mas eu não ficarei sob o poder de nenhuma delas. Significa que uma pessoa sábia, uma pessoa cristã, ela não se deixará escravizar por aquilo que é livre para fazer. O tema em debate no contexto de 1 Coríntios 10, dos versos 24 a 30, é esse aqui. O cristão pode ou não pode comer uma carne que foi oferecida ou que foi dedicada a um ídolo em ritual pagão? Esse é o contexto aqui de 1 Coríntios 10. Veja, Corinto era uma cidade idólatra. Vários deuses eram cultuados naquela cidade e animais eram sacrificados todos os dias em oferta a esses ídolos. E aí, veja, depois dos rituais, onde esses animais eram oferecidos e sacrificados, essas carnes eram levadas e comercializadas livremente nos mercados. Então, a questão é, seria apropriado a um cristão ingerir essa carne que foi dedicada a um ídolo em sacrifício pagão? Observe que aqui não há nenhuma relação com a lícita, ou melhor, com a lista de Levítico capítulo 11, onde Deus orienta quanto às carnes que podem e não podem ser usadas como alimento. A questão aqui é comer ou não uma carne usada em ritual pagão. E ali na igreja de Corinto, uns diziam sim, claro que pode, mas outros diziam não, de forma nenhuma. Interessante que no capítulo 8, Paulo já havia tratado desse assunto, argumentando que os ídolos, eles não existem, não são deuses, não têm interferência nenhuma na carne, são apenas imaginários. Mas Paulo insiste que é preciso cuidado para que o nosso pensamento, nossa liberdade, não seja motivo de tropeço, de escândalo para quem pensa diferente. Agora aqui, no capítulo 10, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, Paulo menciona uma possível situação. E eu quero compartilhar com você essas palavras de Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 27 a 29. Veja só essa situação que Paulo coloca diante dos irmãos, tentando orientá-los quanto à melhor maneira de proceder. Versos 27 a 29. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência, consciência digo, não a sua propriamente, mas a do outro, Pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Você percebe aqui um conselho prático de como nós devemos desfrutar nossa liberdade em Cristo em relação aos nossos semelhantes, em relação aos outros. Esse conselho está relacionado a um contexto específico, mas é claro que o princípio contido nele aplica-se a toda a vida cristã. O argumento de Paulo é claro, a vida cristã está fundamentada no amor a Deus e aos nossos semelhantes. Nós não podemos pensar em nós, em nossos interesses próprios, mas devemos usar a nossa liberdade para o bem de outros. Nesse caso, o cristão não deveria comer a carne para não escandalizar o outro, para não ferir a consciência dele, porque sim, nós somos responsáveis pela influência que nós exercemos sobre os outros, pelo que nós fazemos e pode, de alguma maneira,
prejudicá-los. O ensino é exatamente esse. Se eu vou fazer algo que não é pecaminoso, algo que eu considero lícito, mas pode escandalizar alguém, pode causar uma impressão negativa em alguém, pode ser visto como um mau exemplo, então, como cristão, eu devo evitar. E você me dirá assim, mas, pastor, por que viver assim? Eu quero responder com o próprio texto bíblico, palavras de Paulo. Agora, capítulo 10, primeira carta aos Coríntios 10, vamos aqui para os versos 32 e 33. Isso. Ouça bem o que Paulo diz. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E no capítulo 11, verso 1, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Será que Paulo poderia ter sido mais claro do que nesse texto que eu acabei de ler? Ele diz, não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, ou seja, para ninguém, nem para a igreja de Deus, nem para os de fora, nem para os de dentro. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. E aí Paulo diz assim, sejam vocês meus imitadores, como também eu sou de Cristo, aquele que tudo fez para salvar a maior quantidade possível de gente. Ô meu amigo, minha amiga, permita-me lhe dizer com franqueza, mas é claro que com respeito e com carinho, quando uma pessoa cristã diz assim, eu não vou viver em função de outros, outros que são limitados, que são ignorantes, olha, não fique olhando para mim, que ninguém olhe para mim, porque eu não sou exemplo a ser seguido. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com os outros. Essa pessoa ainda não compreendeu a extensão, a abrangência da fé que professa. Acredite, faz parte do viver para a glória de Deus preocupar-se, cuidar com a influência que nós exercemos sobre os outros. Verdade que isso é desafiador e muitas vezes torna-se até um incômodo, no entanto, é instrução bíblica inspirada. Por falar em Bíblia, o que determina para um cristão o certo e o errado? O que para você e para mim, para nós que somos cristãos, é lícito e o que é pecaminoso? Seria o que a gente pensa? Seria o que o mundo diz? Claro que não. É lógico que não. Nossa regra de fé e prática é a palavra do Senhor. Salmo 119, 105, a gente sabe de cor, mas a gente precisa viver essas palavras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o salmista, e luz para os meus caminhos. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo diz, toda a Escritura, ou seja, a Santa Bíblia, é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a educação, para a correção, para a repreensão, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a palavra de Deus que ilumina nosso caminho, é a palavra de Deus que nos dá segurança, que às vezes nos repreende, nos corrige, mas está sempre procurando nos educar para que nós sigamos pelo caminho certo. E na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 11, ele diz assim, se alguém falar, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, com as revelações, com as mensagens, com os ensinos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Deus é glorificado quando o seu povo prega e vive em obediência à sua palavra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, que é o
texto principal de nossa reflexão hoje. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Essas palavras deixam muito claro que a vida cristã é integral. Não é possível, num genuíno cristianismo, viver o santo e o profano, ou separar momentos sagrados e momentos seculares. Para um cristão, tudo é vivido, tudo é feito para a glória de Deus. Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar um irmão, um cristão sincero que seja católico. Então, quem sabe ele pensa assim: o carnaval é o meu momento profano, secular, mas a Semana Santa, a Semana da Páscoa, esse é o meu momento santo, sagrado. Tá bom pensar assim? Não, tá ruim, tá totalmente errado. Vou dar um outro exemplo, e me refiro agora a um adventista do sétimo dia, a igreja da qual eu faço parte. Então vamos imaginar que um adventista pense assim: o sábado é santo, é sagrado. E de fato é. Foi Deus quem estabeleceu assim. Aí o adventista pensa: já que o sábado é santo e é sagrado, então as músicas que eu vou cantar e que eu vou ouvir no sábado são músicas sacras, músicas cristãs. O sábado será o dia de fazer as minhas orações, de ir à igreja. Até a roupa que eu uso no sábado é uma roupa diferenciada, porque é um dia especial, um dia sagrado. Mas os outros 6 dias da semana, bom, aí já são seculares. Aí eu já faço o que quero, faço o que penso. Tá certo isso? Não, totalmente errado. É triste ver às vezes, e eu falo isso aqui com dor no coração, mas é a realidade. É triste ver como muitas vezes alguns adventistas, assim que o sábado termina, e biblicamente falando um dia termina e o outro começa no horário do pôr do sol. É triste ver como muitas vezes no horário do pôr do sol de sábado, muitos adventistas ou alguns adventistas, né, eles têm na cabeça deles a ideia de que a partir daquele momento do pôr do sol de sábado começou o seu momento secular. Essa pessoa ainda não entendeu 1 Coríntios 10, verso 31, quer vocês comam, quer bebem ou fazem outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. O ensino bíblico é viver para a glória de Deus, também no sábado à noite, no filme que talvez você vai assistir. É viver para a glória de Deus, talvez no futebol de domingo que você vai jogar, no trabalho na segunda, na faculdade na terça-feira, enfim, todos os dias da semana e todos os dias da nossa vida. Para um cristão, tudo é sagrado. Nós vivemos todos os momentos para a glória de Deus, porque a vida cristã é integral. Nós devemos perguntar sempre: isso que eu vou fazer, é para a glória de Deus? O ambiente que eu vou frequentar é adequado para um cristão? Essa comida, essa bebida, estão de acordo com a orientação do Senhor? Essa roupa que eu estou escolhendo para usar glorifica a Deus? Isso que eu estou vendo, que eu estou assistindo, ou quem sabe ouvindo, lendo, produz pensamentos para a glória de Deus? Esse negócio que eu vou fazer condiz com a minha profissão de fé? É um negócio honesto? Vai glorificar a Deus? Você sabe, até o sermão, até a pregação que eu estou apresentando aqui, eu devo pensar qual é o real propósito de apresentar essa mensagem. Eu estou querendo impressionar as pessoas, os outros, com alguma erudição, ou o que realmente eu estou querendo é glorificar a Deus? Você percebe? A vida cristã é integral. Tudo que nós vivemos, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós vemos, que nós ouvimos, deve ser para a glória de Deus. Talvez você esteja pensando assim: ih, pastor, mas quem é que vive assim? Quem consegue alcançar esse nível de consagração a Deus?
Acredite, esse é um ideal inatingível. Enquanto nós vivemos nesse mundo de pecado e lutamos com nossa natureza marcada pelo mal. Sim, eu concordo com você, é assim mesmo. E eu lhe diria mais, viver dessa maneira não é apenas difícil, é impossível ao pecador viver em santidade. Porém, nunca se esqueça, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Quando nosso Deus indica um caminho, é Ele quem nos capacita para andarmos nessa direção. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 5, Paulo diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Oh, louvado seja o Senhor! Eu repito para você, eu estou citando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 5, ele diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Nossa parte é vivermos na presença do Senhor todo o tempo, permanecermos conectados a Cristo a cada momento, e Ele nos capacitará com o Espírito Santo para vivermos para a sua glória. Oh, lembra que Jesus disse, isso está no Evangelho de João, capítulo 15, versos 4 e 5, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Assim como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, vocês também não poderão fazer nada se vocês não permanecerem em mim. Mas se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês, disse Jesus, darão muitos frutos. Nossa grande necessidade é de vivermos assim, conectados ao nosso Senhor. É pelo poder de Cristo, habitando em nós, por meio do Espírito Santo, que nós somos capacitados a viver essa vida cristã integral. Tudo para a glória de Deus. E eu lhe digo mais, quem vive para a glória de Deus é feliz. Quando você vive o real propósito da vida, você encontra a felicidade. Lembra que eu perguntei no início, qual é o grande propósito da vida? Pois eu insisto com você. O grande propósito da vida é viver para a glória de Deus. E quem vive o propósito encontra a felicidade, a verdadeira felicidade. Eu gosto tanto do texto que está em João, capítulo 17, verso 4. Quando Jesus, pouco antes de passar pelo sacrifício da cruz, orando, ele disse assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Jesus viveu para a glória de Deus. Por isso Jesus, ainda que tenha sofrido tanto nesse mundo complicado, Jesus foi um homem realizado, um homem feliz. Ele se manteve focado na sua missão, ainda que adversários tentaram tirá-lo do caminho, ainda que os demônios se concentraram para levar Jesus ao fracasso. Aquele que viveu para a glória de Deus, ele permaneceu leal à missão para a qual nasceu nesse mundo. Quem vive para a glória de Deus é feliz. Quando Jesus diz, Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer, é como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, Pai, eu tenho vivido o propósito para o qual eu vim ao mundo. Outras palavras que vêm à minha mente são as de Paulo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, são tão conhecidas, né? Pouco antes de ser martirizado por causa do Evangelho, Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Ele estava para morrer, seria executado por ser um pregador do Evangelho,
mas o seu coração estava em paz. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Viveu para a glória de Deus. Eu sei, diz Paulo, que o Senhor reto juiz, naquele dia, no dia da vinda de Cristo, Ele me dará a coroa de glória, a coroa da vitória. Ele me concederá o dom da imortalidade. Deus seja louvado. Quem vive para a glória de Deus nesse mundo, terá a glória eterna no céu. Deus lhe abençoe. Viva o grande propósito da vida. Saia dessa ideia secular, pobre, que corre pelo mundo, de que o grande propósito da vida é ser feliz, e as pessoas em busca dessa suposta felicidade, muitas vezes destroem a própria vida, antecipam a morte, loucos, desesperados, em busca dessa felicidade centrada em interesses egoístas, mesquinhos, mundanos, materialistas, em prazeres passageiros. Lembre-se que a verdadeira felicidade se encontra quando você vive o propósito da vida. E o propósito grandioso da vida é viver para a glória de Deus, nosso Criador. O quarteto agora vai cantar. E essa música é linda. Ouça, Arautos do Rei, para ser usado. Dia após dia eu me entrego e em comunhão e por completo para ser usado só por ti, Senhor. Como teu servo me reconheço em tua palavra, me fortaleço para ser usado só por ti, Senhor, para ser usado como fonte de esperança, como a voz do teu amor. Dia após dia, eu sou teu servo em comunhão. Eu me entrego para ser usado só por ti, Senhor. Estrada, vejo os campos, quero então abrir a alma para ser usado só por ti, Senhor. Muitos esperam pela palavra, dá-me, ó Pai, força e graça para ser usado só por ti, Senhor, para ser usado como fonte de esperança, como a voz do teu amor. Dia após dia, eu sou teu servo em comunhão. Eu me entrego para ser usado só por ti, Senhor, para ser usado de esperança, como a
dia. Eu sou teu servo e em comunhão eu me entrego para ser usado só por ti, Senhor. Para ser usado só por ti, Senhor. Para ser usado só por ti, Senhor. Que coisa linda, hein? Saber que, apesar de tão pequenininhos, tão frágeis, tão deficientes, limitados, tão indignos, o Senhor, em sua misericórdia, nos usa para que, através de nós, outros sejam abençoados e conheçam a Deus e recebam a salvação eterna por meio de Jesus. Tremendo isso, hein? Saber que Deus nos usa e a nossa vida abençoa os nossos semelhantes quando nós estamos conectados a Cristo, quando nós vivemos para a glória de Deus. Quem vive para a glória de Deus é feliz. Eu quero ler só um versinho antes da oração. Palavras do Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 15. Eu até citei esse texto há pouco na mensagem. Veja, Jesus nos convida nesse capítulo aqui a permanecermos nele, conectados a ele, ligados a ele todo o tempo. Por isso ele diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E aí no verso 11 Jesus diz, tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É como se Cristo dissesse, filhos, quando eu chamo vocês para estarem ligados a mim, uma ligação real, profunda, verdadeira, o meu desejo é que vocês tenham a mesma alegria que eu tenho. Estas coisas lhes tenho dito para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Que vocês sejam verdadeiramente felizes, mas com a felicidade que vem como fruto da conexão com o Senhor, como resultado de viver para a glória de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo assim, se vocês interiorizarem e viverem esse meu ensino e permanecerem ligados a mim, vocês serão verdadeiramente felizes. A felicidade de vocês será completa. Não será essa suposta felicidade do mundo, que é acompanhada de tanta infelicidade, de tanta tristeza, de tanto vazio, de tantas consequências ruins, quando o ser humano busca essa felicidade que o mundo oferece, e muitas vezes com desequilíbrio, sem nenhum discernimento, sem nenhum entendimento. Se vocês, diz Cristo, estiverem conectados a mim, vocês serão verdadeiramente felizes. A felicidade de vocês será completa. A alegria de vocês será real. Claro que dificuldades temos nesse mundo, mas quem tem a alegria que vem do céu, mesmo no meio das piores tristezas da vida, não perde essa alegria perene que o Espírito Santo coloca em nosso coração. Deus te abençoe. Viva o grande propósito da vida. Viva para a glória de Deus e seja verdadeiramente feliz. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez, Senhor, nossa gratidão a Ti pelo dom da vida, pela salvação por meio de Jesus e pela certeza que, vivendo conectados a Cristo, vivendo para a glória do Senhor, nós encontramos a genuína felicidade. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos tudo isso. Oramos em Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe você e abençoe sua casa. E se o bom Deus permitir, semana que vem a gente se vê aqui de novo. Lembrando sempre que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço. Tchau.